Sejam todos muito bem-vindos. Em fevereiro de 1943, o pensador, escritor e conferencista irlandês C.S. Lewis proferiu 3 palestras no campus da Universidade Durham, em Newcastle. Durante 3 noites, ele abordou o tema que completo ficava assim: a abolição do homem, ou reflexões sobre educação, com referência especial ao ensino de inglês nas últimas séries do ensino básico. Naquele mesmo ano, as palestras foram publicadas sob o título A Abolição do Homem. Alistair McGrath intitulou sua biografia de Lewis Gênio excêntrico, profeta relutante. Acho que o próprio Lewis talvez concordasse com excêntrico, certamente com relutante. O fato é que esse pequeno livro encerrava uma profecia, ainda que Lewis a considerasse apenas a conclusão não tão óbvia, porém lógica, do que aconteceria às futuras gerações na área da educação se nada fosse feito para impedi-lo. A primeira frase de Lewis no livro já deixa clara tanto a importância como a necessidade de se atentar para pequenos detalhes na educação de nossas crianças. Hoje em dia, eu diria, esses detalhes não são nem tão pequenos assim. Diz ele: tenho minhas dúvidas se estamos dando a devida atenção à importância de livros-texto usados na escola de ensino básico. O que ele se propõe fazer inicialmente é uma crítica ao estado da educação britânica de seu tempo, a partir da análise de um livro de linguagem usado nas classes superiores do ensino básico. Lewis omite intencionalmente o nome do livro e de seus autores para não expô-los desnecessariamente. Assim, ele os trata de O Livro Verde e os autores de Gaius e Titius, expressões que significam, respectivamente, um cara e um companheiro. O que Lewis inicialmente criticará será o tratamento dado por Gaius e Titius, a forma como os sentimentos são tratados na literatura, tanto na literatura como na propaganda mais popular. Gaius e Titius reduzem toda afirmação de valor expressa em sentimentos a meras expressões pessoais das emoções de quem fala, nada tendo a ver realmente, dizem eles, com o objeto apreciado. Lewis começa sua análise a partir de um comentário dos autores sobre a visita do poeta Samuel Taylor Coleridge às Cachoeiras de Clyde, na Escócia, em 1800. Essa visita se tornou famosa e conhecida por causa do relato do próprio poeta. 2 turistas fizeram comentários. O primeiro disse que a cachoeira era sublime, o segundo que ela era agradável. Coleridge concordou com o primeiro e rejeitou, desgostoso, o comentário do segundo. Gaius e Titius fazem a seguinte observação no Livro Verde. Quando o homem disse isto é sublime, ele parecia fazer um comentário sobre a cachoeira. Na verdade, ele não estava falando da cachoeira, mas dos seus próprios sentimentos. O que ele realmente disse foi: eu tenho sentimentos que minha mente associa à palavra sublime, ou, resumidamente, eu tenho sentimentos sublimes. Lewis compreendeu que havia muito mais aqui do que mero jogo de palavras. Ele viu a chegada de uma cosmovisão que desafiava os conceitos clássicos de cultura e educação e viu o perigo escondido por trás dessa cosmovisão. De Platão até meados do século XIX, a educação, para usar o vocabulário de Lewis, era entendida como uma enculturação. Da mesma forma que pássaros adultos ensinavam os filhos a voar, uma criança era introduzida na cultura e ensinada a desenvolver-se até tornar-se verdadeiramente humana, um ser humano maduro. O termo grego para cultura, paideia, veio a significar tanto o conteúdo da cultura como o processo educacional pelo qual uma criança se tornava parte dela, cumprindo a seu papel como ser humano. Esse conteúdo, herdado das gerações anteriores, era reconhecidamente inerente ao universo criado.
E não importando qual povo ou sua filosofia, era visto como algo acima do ser humano e como uma realidade a qual o homem deveria ser elevado. Todos os professores, diz Lewis, e os homens em geral, acreditavam que o universo tinha uma natureza tal que nossas reações emocionais poderiam tanto ser congruentes como incongruentes em relação a ele. Acreditavam, na verdade, que os objetos não eram meros receptores, mas podem merecer nossa aprovação. O homem que chamou a queda d'água de sublime não tinha simplesmente a intenção de descrever as próprias emoções. Ele também afirmava que o objeto merecia tais emoções. Lewis faz, então, uma referência a esse conteúdo cultural por vários nomes, usados em várias épocas e lugares, por civilizações diferentes, mas expressando o mesmo princípio universal. Por exemplo, em Agostinho, temos a ordo amoris, a disposição ordenada das afeições. Platão dizia que o animalzinho humano não terá, logo de cara, as reações certas, precisando ter suas emoções treinadas para reconhecer a razão. Também dizia que o bem está além da existência. No hinduísmo primitivo, era o rita, retidão, correção, ordem. Os chineses falavam do Tao, a realidade além de todos os atributos, a natureza, a via, o caminho pelo qual o universo prossegue e que todos os homens devem trilhar. Os antigos judeus, igualmente, louvavam a lei como verdadeira, como se vê no Salmo 119. No livro, Lewis vai tratar esse princípio universal como tal, mas diz que outros poderiam chamar de lei natural, moral tradicional, primeiros princípios da razão prática ou primeiros lugares comuns. Diz ele, não é entre uma série de sistemas de valores possíveis. É a única fonte possível de todos os juízos de valor. Caso seja rejeitado, todos os valores serão também rejeitados. Além desse entendimento de paideia, como cultura ou lei moral, o outro significado do termo tratava do processo educacional, que incluía o treinamento em história, arte, literatura, matemática, economia, música, ciência, etc. E era o caminho pelo qual se alcançavam pelo menos dois objetivos. Primeiro, a harmonia entre os três aspectos da alma, intelectual, moral e emocional. E segundo, a compreensão e a capacidade de lidar de forma sábia, equilibrada e ética com a cultura, a paideia da ordem criada. É interessante notar que esse termo grego para a cultura, paideia, foi usado por Paulo em Efésios 6:4, quando ele diz: "E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina, a paideia e na admoestação do Senhor." Paulo não fala, então, da paideia, da cultura romana ou grega, mas ele traz o conceito para aquilo que vem do Senhor. Assim, uma criança era ensinada a se tornar uma pessoa virtuosa. E aquele conteúdo do qual falamos anteriormente era o reflexo daquilo que os intelectuais clássicos chamavam de piedade cósmica, numa clara alusão ao fato de que os valores representados nas disciplinas aprendidas eram não somente universais, mas também objetivos, pertinentes à própria natureza da criação e vindos de uma fonte além da criação. Essa é uma definição, a grosso modo, do que chamamos de educação clássica. E, como foi dito, permaneceu normativo desde Platão até meados do século XIX, tendo florescido especialmente sob a cristandade. Então, qual era a preocupação de Lewis com o Livro Verde? Com o fim da cristandade, no século XVII, começou-se a ver o conhecimento como algo plausível apenas se verificável pela ciência e pela razão. Essas palavras significando aqui o uso do método empírico. O que não pudesse ser verificado por aí
seria colocado à margem do processo científico e educacional. Uma vez que os valores objetivos da era clássica, da piedade cósmica, do divino, tais como suas três grandes virtudes, verdade, bondade e beleza, não podem ser medidos por esse método, eles se tornam ininteligíveis, devendo ficar limitados ao domínio do privado, do particular, jamais do público. Ou seja, os valores transcendentais foram reduzidos à categoria de relativismo pessoal. O divino, a religião e a própria igreja passam, assim, a ser meras expressões de preferência ou escolha individuais, e suas doutrinas não representam mais valores objetivos e absolutos, mas simplesmente uma questão de opinião. Em outras palavras, a natureza deixou de ter significado objetivo, ficando o mundo sem significado ou propósito, a não ser que os seres humanos agora imputem esse significado e propósito ao mundo. Evidentemente, essa mudança atingiu também o conceito de cultura. Ao invés de um conjunto de valores universais, originado em algo acima da humanidade, recebido, compreendido, vivido e mesmo modificado em certo grau pelos homens, a cultura passou a ser simplesmente um conjunto de símbolos, práticas e arranjos comuns, por meio dos quais uma população específica que deles partilha imputa significado a um mundo sem significado. A educação, sendo enculturação, deixou de ser uma iniciação, como aquela figura do pássaro adulto ensinando o pássaro mais jovem a voar, deixou de ser essa iniciação a uma cultura com valores universais e objetivos para ser um condicionamento à visão moderna de mundo. Por isso, a educação, nesse sentido e nesses termos, precisa perpetuar a divisão entre ciência e religião, fato e fé, conhecimento e crença. Ela também deve afastar os alunos da visão clássica e impedir que eles encontrem valores transcendentes do que é verdadeiro, bom e belo. Luz observa que, afastados desses valores, os alunos serão impedidos de encontrar aquela harmonia que faz dos homens seres humanos completos. Sem esse treinamento, os jovens acabam tendo dificuldades de equilibrar seus valores e, portanto, suas escolhas. Não é de se admirar que vejamos em nossa sociedade o relativismo moral que não reconhece o valor de uma união conjugal, nem a complementaridade entre mulheres e homens, e nem mesmo a dignidade da vida de um feto. O verdadeiro, o bom e o belo são agora aquilo que você quiser que eles sejam. Evidentemente, os valores culturais e educacionais clássicos, tendo 2.200 anos de história, não desaparecem de uma hora para outra. Eles persistem, tanto nas consciências como nos costumes mais conservadores. Dessa estranha interação surge o paradoxo de uma sociedade que exige e supostamente valoriza coisas como a honra, a integridade, o compromisso, ao mesmo tempo que ensina a seus jovens que a verdade é relativa. Dizemos que aquilo que é errado para você pode ser certo para mim, mas ao mesmo tempo esperamos que nossos políticos sejam honestos. Diz o apóstolo Paulo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou, para citar Luz, num dos momentos mais icônicos do livro, em todo tempo, e tal é o caráter tragicômico da nossa situação, continuamos a clamar por essas mesmas qualidades que tornamos impossíveis. Mal podemos abrir um periódico para topar com a afirmação de que nossa civilização precisa de mais ímpeto, ou dinamismo, ou autossacrifício, ou criatividade. Numa espécie de mórbida ingenuidade, extirpamos o órgão, mas exigimos a sua função. Produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrarmos traidores entre nós. Castramos e ordenamos aos castrados que sejam férteis.
Como seria um mundo educado pelo livro verde? Essa é a preocupação de Luz. Ele consegue antever o resultado dessa cosmovisão camuflada pelo aparente tratamento de linguagem por uma dupla de professores do ensino básico. Na verdade, Luz chega a dizer que Gaius e Titius são muito tímidos ao oferecer o que haviam prometido, aprendizado de leitura e escrita no idioma inglês. Ao invés do trabalho de gramáticos profissionais, eles acabam por apresentar uma obra de filósofos amadores. Mas então, como seria o mundo assim educado pelo Livro Verde? Steve Turley, em seu livreto Educação Clássica versus Educação Moderna, propõe uma interessante comparação. Permita que eu leia do livro essa comparação. Diz ele, na página 33, tenho certeza que a maioria de vocês já leu os livros ou assistiu aos filmes baseados na trilogia Senhor dos Anéis, escrito pelo colega de Luz, J.R.R. Tolkien. Há uma cena maravilhosa no filme As Duas Torres, quando Frodo, que estava viajando pela Terra-média para eliminar um anel maligno no fogo de Mordor, enquanto enfrenta inúmeras adversidades mortais ao longo do caminho, olha para o companheiro Samwise Gamgee e simplesmente começa a se desesperar, dizendo: eu não consigo fazer isso, Sam. Ao que Sam responde: eu sei, está tudo errado. Por direito, não deveríamos nem mesmo estar aqui. Mas estamos. É como nas grandes histórias, Sr. Frodo. Aquelas que realmente importam, cheias de escuridão e perigos, elas eram. E, por vezes, você não queria saber o seu fim. Afinal, como é que poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar ao modo como era, havendo passado por tantas coisas ruins? Mas, no fim, é apenas uma coisa passageira, essa sombra. Mesmo a escuridão deve passar. Um novo dia há de reinar. E quando o sol brilhar, ele resplandecerá com maior luz. Essas foram as histórias que permaneceram com você. Elas significavam algo, mesmo que fôssemos pequenos demais para entender o porquê. Só que eu acho, Sr. Frodo, acho que eu realmente entendo. Agora eu sei. Nessas histórias, as pessoas tiveram muitas chances de voltar atrás, só que não fizeram. Elas continuaram, porque elas estavam se agarrando em algo. No que estamos nos agarrando, Sam? Pergunta Frodo. Na existência de algum bem neste mundo, Sr. Frodo, Sam responde com determinação. E por ele vale a pena lutar. Agora tente imaginar esse momento sem os valores objetivos do altruísmo, da lealdade, da honra, do autossacrifício. O que restaria? Na ausência de uma base objetiva, só restaria a possibilidade da coerção ou da sedução. Na prática, para conformar as massas a uma atitude de comportamento necessário, seria preciso uma instituição que tivesse poder para tal. Noutras palavras, na essência dessa cosmovisão está a manipulação. Na tentativa de libertar o ser humano dos valores obsoletos e dos compromissos ultrapassados, acabamos por fazê-lo escravo do vácuo que ele mesmo criou. E como a natureza odeia o vácuo, algo tomará o seu lugar. Essa manipulação vai se expressar de forma mais contundente no domínio da natureza pelo homem, inclusive da natureza humana. Na prática, Luz conclui, acaba sendo o domínio das pessoas sobre outras pessoas, usando a natureza como instrumento. A ciência, a tecnologia e o Estado parecem ser os principais candidatos a exercer essa manipulação, e seu instrumento principal será a propaganda. Você percebeu a diferença entre o homem clássico e o homem moderno? O primeiro homem clássico pergunta: como posso conformar desejos e necessidades humanas com o mundo ao redor? O segundo, o homem moderno, pergunta: como posso conformar o mundo aos desejos e necessidades do ser humano? Assim é que lemos recorrentemente e vemos também lançados dentro dos nossos lares, mas de forma bem intensa,
recebidos pelo sistema educacional conceitos e afirmações tais como: é tudo sobre você, siga o seu coração, você merece ser feliz. Se isso ou aquilo faz você feliz, então está certo. Em 1966, apenas 3 anos após a morte de C.S. Lewis, o sociólogo americano Philip Rieff publicou um livro intitulado O Triunfo da Terapêutica, em que ele analisava os efeitos das teorias de Sigmund Freud sobre a fé cristã. Nesse livro, ele percebe o surgimento de um novo ator na sociedade. Se antes havia o homem religioso e esse buscava salvação, agora surge o homem psicológico e o que ele busca é ser agradado. Mais recentemente, a professora de Sociologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, Eva Iluz, publicou em 2011 o livro O Amor nos Tempos do Capitalismo, em que ela reconhece um novo campo nas relações humanas, inclusive nas comerciais, o campo afetivo. Isso que tem sido chamado de revolução afetiva é talvez a principal arena explorada pela propaganda e pela manipulação. Mas se a manipulação é exercida para forçar aquilo que já não pode mais ser feito como decorrente de valores objetivos, então Lewis vê 2 classes de pessoas emergindo aqui: os manipuladores e os manipulados. Ele pergunta, porém, por que as massas se submeteriam a isso? Uma resposta simples. Elas foram condicionadas pela educação e pela cultura pop, principalmente, a crer que a felicidade e a realização são conseguidas por se conformar à natureza aos desejos e necessidades humanos. Sendo assim, é preciso recorrer, depender e seguir confiantemente aqueles que detêm o poder, o conhecimento e os meios para conformar o mundo. Essa elite será essencial à nova cosmovisão. Diz Turley, no livro que eu acabei de citar, a genialidade dessa nova divisão moderna do trabalho está no sucesso que esta teve em escravizar as massas, convencendo-as de que quanto mais dependentes dos engenheiros sociais elas são, maior é a liberdade. Isso ficou evidente no Brasil atual, quando a confusão se instalou por conta de uma pandemia. Confusão visível no povo, sem saber em que ou em quem confiar. Mas o problema geralmente é mais sutil do que isso, revelando-se como um processo que gradualmente toma conta do imaginário popular e das instituições. Por exemplo, o conceito de direitos afetivos, popularizado no Brasil pela ex-procuradora Maria Berenice Dias. Foi usado em maio de 2011 pelo ministro do STF, Celso de Mello, para defesa do reconhecimento das uniões homoafetivas. Esse é apenas um exemplo de como as elites, sejam científicas ou tecnológicas, em suas diversas áreas, ou ainda forças estatais, acabam por determinar mudanças nos valores morais que, aos poucos, se impõem, seja por coerção, seja por sedução. A realidade de toda essa transformação é demonstrada por Lewis através das seguintes observações perspicazes. Primeiro, é impossível e mesmo inútil exigir comportamentos elevados, como altruísmo, autossacrifício, comprometimento com instituições e valores, como a pátria, o matrimônio ou honestidade, que sejam comportamentos espontâneos, autônomos, derivados de decisões maduras dos indivíduos, quando foram excluídos, e se foram excluídos, todos os valores objetivos. Segundo, o apelo ao utilitarismo, fazer uma coisa porque ela é útil, porque ela é vista como necessária, ou ao instinto, ou seja, aos impulsos mais básicos, não levará ninguém a cumprir deveres que impliquem em perdas, por exemplo, da própria vida ou da liberdade, em função dos outros. Terceiro, resta a opção da manipulação, que, como já vimos, implica em 1.
a entrega da confiança àqueles que supostamente detêm a capacidade de guiar a humanidade, apontando quais valores devem ser respeitados e quais devem ser ignorados. Segundo, essa manipulação se dará através da propaganda sedutora e ou coerção, seja legal, seja social. A conclusão estarrecedora de Lewis, então, é a seguinte, no ótimo resumo que Steve Turley ainda faz. Se a natureza é, por definição, aquilo a ser conquistado e controlado, aquilo que deve ser conformado às minhas necessidades, aos meus desejos e ambições, e se essa visão da natureza envolve um controle e manipulação de pessoas como única forma de produzir conformidade moral, então o projeto de conquista do homem sobre a natureza significa que a grande maioria da população humana deve ser consignada à categoria de natureza. Somos nós e o mundo natural todos manipulados. Assim, a conquista da natureza pelo homem inclui a conquista do homem pelo próprio homem, ou melhor, o uso da natureza pelo poder de alguns para controlar os outros. É por isso, por exemplo, que há uma sacralização, uma quase sacralização do direito ao aborto, enquanto se questiona polemicamente o direito ao porte de armas. No primeiro caso, os que têm controle sobre a natureza, de fato, controlam outros seres humanos, inclusive uma posteridade inteira. No segundo caso, isso não acontece. Acabamos aprisionados por nossa própria ideia de liberdade, distanciados daqueles valores transcendentais que produzem equilíbrio para a alma e despertam a liberdade inerente à virtude cívica e moral. No pensamento de Lewis, trata-se de uma nova ordem social, onde a educação encultura os alunos num mundo constituído de condicionadores. E essa nova ordem efetivamente reduz a grande maioria dos homens ao status de natureza impessoal e redefine a humanidade como algo intrinsecamente sem valor. O homem, como tal, como o Criador o imaginou, foi abolido. Concluindo, eu cito as palavras do pastor Charles Stanley, da Primeira Igreja Batista de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Diz ele, quando vocês enviam seus filhos para a escola, hoje, vocês os estão enviando para uma sociedade pagã, que critica a palavra de Deus, critica o Senhor Jesus Cristo, critica a fé cristã como um todo e ensina aquelas práticas que a Bíblia afirma muito claramente serem ímpias, inaceitáveis e condenadas por Deus. É para dentro disso que vocês estão enviando seus filhos. O que podemos fazer? É preciso dizer, inicialmente, que há muitos motivos para otimismo no Brasil nessa área da educação. Primeiro, há um grande número de famílias que já usam homeschooling. Esse número chega a milhares. Um aspecto importante disso é que, em geral, essas pessoas estão mais atentas às questões que envolvem pressupostos educacionais. Segundo, escolas confessionais começam a atuar em diferentes regiões do país, mesmo existindo em quantidade ainda tímida para as proporções do Brasil. Elas precisam do nosso apoio contra os obstáculos criados pelo próprio Estado. Terceiro, fora da igreja cristã, existem vozes em dissonância com as elites que ainda controlam a filosofia educacional em nossa pátria. Não devemos lutar isolados delas, mas unir forças em torno dessa importante questão. Finalmente, algumas sugestões possíveis. 1. A primeira coisa que deve ser decidida é que tipo de cosmovisão você quer ver influenciando o sistema educacional em que seus filhos estão crescendo e as futuras gerações crescerão. Aquela que descarta valores objetivos existentes na criação? Aquela que inclui os valores objetivos existentes na criação? Ou aquelas que os descarta, cujos valores serão irracionalmente
e arbitrariamente decididos por uma elite manipuladora. As duas estão presentes e recebem força e apoio desigual em nossa sociedade. A maioria das pessoas parece ter entregue a formação do caráter de seus filhos a um sistema educacional destituído dos valores pertinentes ao reino de Deus. Na verdade, a maior parte das pessoas nem entende corretamente a existência desses valores. Segundo, mudar nosso conceito quanto ao pensar. Necessitamos de mais pensadores cristãos. A palavra filosofia ainda cria muito medo, muito temor nas pessoas. Mas é com pensadores que às vezes estão em alguma universidade, em algum centro de educação universitário, do outro lado do mundo. É lá que surgem pensamentos, teorias, raciocínios, ideologias que vão acabar no caderno de exercícios do seu filho, dentro da sua casa, e que vai treiná-los num caminho diferente daqueles que o Criador deseja. Terceiro, precisamos de envolvimento. Envolvimento na política de forma a influenciar. Algumas coisas podem ser ditas aqui. Uma, acompanhamento das decisões das câmaras representativas e cortes judiciárias referentes à educação escolar. Muitas decisões são tomadas e uma grande parte delas fica desconhecida do público, inclusive daqueles que dizem amar ao Senhor com o entendimento. Segundo, comunicação com os atores políticos e responsáveis pela legislação e pelas filosofias de educação. Entrando em contato, fazendo-se presente por e-mail ou zap, ou seja lá que tipo de mídia estiver disponível, mas traçar um caminho de comunicação com esses atores. Terceiro, buscar conhecimento e ciência das leis que regem a educação em nosso país, principalmente a própria Constituição. O exemplo brasileiro, a Constituição garante a existência de escolas confessionais, mas os poderes secundários, governos estaduais e municipais, muitas vezes atulham o caminho com toda a sorte de exigências, acabando por descaracterizar as escolas desse tipo ou mesmo dificultando sua criação. Ainda, conscientizarmos-nos de que o sistema público de educação é sustentado com nossos impostos, é o seu dinheiro. Não é algo que pertença ao governo. Daí a necessidade da presença, da discussão e da influência nessa área daqueles que creem na existência de valores objetivos e absolutos. Quarto, envolvimento na política brasileira. Precisamos retornar à arena pública. Roguemos a Deus por homens e mulheres vocacionados para isso. Quem sabe, nossos próprios filhos e netos. Quinto, envolvimento com instituições, como associações de escolas cristãs e outras que forem surgindo. Como eu disse anteriormente, as escolas confessionais precisam do nosso apoio, até para vencer os obstáculos que lhes são colocados. Sexto, envolvimento mais profundo com aquilo que nossos filhos estão recebendo. Por envolvimento mais profundo, eu quero dizer uma interação informada, consciente. É você saber o que seu filho está lendo, o que sua filha está recebendo, que tipo de conceito não somente está no caderno, mas aquilo que é falado em sala de aula. Você precisa conversar, você precisa estar presente, você precisa conhecer a escola, conhecer os professores que estão educando, que estão dando educação às suas crianças. Sétimo e último, é preciso uma mudança na atitude das igrejas em relação às crianças. É interessante como a literatura infantil, muitas vezes, é rala, beira ao ridículo. Revistas e desenhos que são feitos, tornando uma classe de escola dominical nada mais do que um tempo de entretenimento para que os pais possam ter os seus estudos. As igrejas precisam aprofundar isso. Não devemos aceitar que filhos de crentes venham à frente de uma igreja para recitar metade de um versículo, incapazes, muitas vezes, de dizer a referência, dizer onde está. Nossas crianças são capazes de memorizar catecismos inteiros, memorizar textos longos
da Escritura. Cada uma na sua idade, à medida que vão crescendo, podem ser ensinadas cada vez um pouquinho mais, mas não se satisfaça com apresentações bonitas. No cenário americano, me lembro que na reunião da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, em 2004, alguém levantou a questão de que 88% dos jovens da igreja, que eram criados na igreja, ao fim do ensino médio, abandonavam a igreja para nunca mais voltar. Esse número não mudou muito. Precisamos mudar a nossa atitude com relação à educação cristã dada pelas igrejas e, obviamente, pelas famílias das igrejas, como elas treinam seus filhos nos caminhos do Senhor. Embora haja necessidade de atuação nas arenas política e social, é preciso que o povo de Deus perceba que essa é uma luta contra poderes espirituais e sofismas. Não se trata de empunhar armas ímpias, mas de usarmos as que Deus nos deu. Eu termino citando as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Criador e Redentor dos homens e da própria criação, fonte de toda a verdade, toda a bondade e toda a beleza. Exaltamos a tua majestade e soberania, tua sabedoria e teu conhecimento. Tudo isso manifestado na graça, cujo poder redentor, atuando na criação, não a deixou entregue aos plenos poderes da queda. Por isso te louvamos e engrandecemos. Vimos pedir perdão. Perdão por nossa apatia, nossa acomodação, nosso descaso, pelas vezes que falhamos em não perceber na criação, apesar da queda, a tua bondade. Pelas vezes que capitulamos diante da imposição sobre nós e nossos filhos de valores que assintosamente escarnecem da ordem criada e, portanto, escarnecem de ti. Perdoa-nos por tua bondade, misericórdia e graça, como manifestadas na cruz, onde o Senhor Jesus, nosso Redentor, pagou o preço impossível dos nossos pecados e nos conduziu de volta ao lar celestial, à tua presença e comunhão. Rogamos que tu, em tua soberania e graciosa misericórdia, levantes no Brasil homens e mulheres cujos corações sejam por ti mesmo alinhados com os valores que tu imprimiste na criação. Que tu os levantes mesmo dentre aqueles que ainda não te conhecem, como já fizeste no passado. E que tu concedas arrependimento à tua igreja, para que ela abandone as cisternas rotas e retorne a ti, ao manancial de águas vivas, ao evangelho eterno. Levanta púlpitos que apliquem a tua palavra a todos os aspectos da vida, de modo que tu sejas glorificado e que o teu conhecimento e tua glória sejam conhecidos até os confins da terra. Isso nós te rogamos, confiados unicamente nos méritos e perfeições do Senhor Jesus, amado de nossa alma e nosso Salvador. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.